Imagina só, você entra numa call de trabalho e só descobre tarde demais que era a única pessoa de verdade ali. O resto? Fantasmas digitais. E essa reunião fantasma, estava prestes a custar uma fortuna. 25 milhões de dólares. É, essa é a fortuna que eu tô falando. Essa grana toda simplesmente evaporou do caixa de uma empresa depois de uma única chamada de vídeo. A gente está falando de um dos maiores golpes com inteligência artificial que já se viu. Agora, para pensar um instante. Se a pessoa do outro lado da tela fosse seu chefe. A imagem está perfeita, a voz é a mesmíssima de sempre. Você ia duvidar? Ia questionar se é real mesmo ou ia só seguir as ordens? Essa pergunta está no coração dessa história, que parece coisa de filme, sabe? Mas não. Aconteceu de verdade, agorinha, no começo de 2024. E olha, não foi com uma empresa qualquer, uma startup despreparada, não. A vítima foi a Arup, uma gigante da engenharia. Para ter uma ideia, são eles que estão por trás da Ópera de Sydney. Ou seja, uma empresa com segurança de ponta, o que só mostra uma coisa. Nessa era de IA, parece que ninguém está 100% seguro. Ok, primeira parte da nossa análise. Então, bora entender como que um golpe desses, tão sofisticado, começou. A resposta, por incrível que pareça, é bem simples. E começa com uma coisa que, olha, todo mundo aqui já deve ter visto. O roteiro é aquele clássico, né? Um funcionário da área financeira lá em Hong Kong recebe um e-mail. De quem? Supostamente do CFO, o diretor financeiro que fica lá em Londres. E o pedido? Aquela coisa, uma transação financeira secreta urgente para ontem. É o tipo de e-mail que já faz a gente levantar sobre a celha, né? E a boa notícia é que sim, o alerta dele apitou. E aqui está o ponto mais importante. O funcionário não foi bobo, não foi ingênuo. Muito pelo contrário. Ele fez exatamente o que a gente espera que alguém faça. Ele desconfiou. Na cabeça dele, era um golpe de phishing, sabe? Aquele meio falso, bem manjado. Só que os criminosos já estavam um passo, ou melhor, vários passos à frente. E aqui que a coisa fica impressionante. A gente vai ver agora como a própria cautela do funcionário, a desconfiança dele, foi usada contra ele. Foi a arma que os golpistas precisavam para dar o checkmate digital. Para ter certeza, para verificar se o pedido era real, ele fez o que parece ser a coisa mais lógica do mundo. Pediu uma videoconferência. Pensa bem, faz todo sentido, né? Se você está em dúvida com o e-mail, o que é melhor do que ver a pessoa? Cara a cara ou melhor, tela a tela? Ele achou que estava se protegendo, mas na verdade, ele estava caindo de cabeça na armadilha. Essa atitude de precaução foi o que selou o destino dele. Por quê? Porque os criminosos não só esperavam por isso, eles contavam com isso. O palco para o ato final já estava todo montado. E aí a chamada começa. Tenta se colocar no lugar dele por um instante. Ele viu o diretor financeiro ali, na frente dele. E não era só o chefe, não. Tinha outros colegas de trabalho, gente que ele conhecia. Pensa na cena. Você entra na call para tirar uma dúvida e tá todo mundo lá. Qualquer suspeita que ainda existia, puf, desapareceu na hora. Só que a realidade era bizarra e assustadora. Dos participantes da reunião, ele era a única pessoa real. O CFO era um deepfake. E os outros colegas? Também, todos deepfakes. Ele era o único ser humano ali. Estava literalmente numa reunião fantasma. Agora, vamos para a terceira parte. Os fantasmas na máquina. Com o funcionário totalmente convencido, os golpistas foram para a execução do plano. A partir daqui, foi tudo sobre usar a tecnologia para manipular a realidade. Para quem ainda não está muito familiarizado, o que é um deepfake? Bom, de forma bem simples, é uma mídia, tipo um vídeo, que a inteligência artificial gera. Ela pega o rosto de uma pessoa e coloca no corpo de outra, criando um vídeo falso, mas que parece muito, muito real. E a tecnologia ficou tão boa, mas tão boa, que hoje é quase impossível diferenciar o que é de verdade e o que não é. E com a confiança lá em cima, o resto foi rápido. O CFO Deepfake deu as instruções, tudo urgente, tudo confidencial. Vendo aqueles rostos familiares, o funcionário baixou completamente a guarda. E aí, ele fez o que foi pedido: 15 transferências, uma atrás da outra. O dinheiro foi todo picado, mandado para 5 contas bancárias diferentes, tudo para dificultar o rastreio. Na moeda local, o rombo foi de 200 milhões de dólares de Hong Kong. É uma grana absurda. E essa grana toda foi transferida em minutos. Tudo com base numa conversa que, na verdade, nunca existiu.
E o golpe foi tão bem feito, mas tão bem feito, que só descobriram dias depois. Demorou para alguém sentir falta do dinheiro. A verdade só apareceu quando o próprio funcionário foi fazer um follow-up com a sede real da empresa. E aí a resposta foi um soco no estômago. Que reunião? Ninguém aqui marcou nada. Mas como eles conseguiram fazer isso? A parte técnica, né? A resposta é o que deixa tudo mais assustador. Eles não precisaram hackear nada. Eles simplesmente pegaram vídeos públicos dos executivos, sabe, palestra no YouTube, entrevista para um site, qualquer coisa. Daí eles usaram esse material para treinar a inteligência artificial, para ela aprender o rosto, a voz, os trejeitos de cada um, e teve uma sacada genial dos criminosos. Na chamada, os deepfakes falaram super pouco. Só davam as ordens, frases curtas, para não ter risco de dar algum bug, alguma falha na imagem, sabe? E agora chegamos na parte 4. Porque esse caso não é só sobre tecnologia, né? É sobre responsabilidade. E é aqui que a gente entra em um debate bem complicado, um debate que, sinceramente, não tem resposta fácil. Afinal de contas, de quem é a culpa quando a própria realidade pode ser hackeada? Foi erro humano? Ou foi a tecnologia que chegou num nível de perfeição que não dá para competir? É uma pergunta que faz a gente repensar tudo sobre confiança no mundo digital. Vamos analisar os dois lados. De um, tem quem aponte o dedo para o erro humano. Dizem que os deepfakes falaram pouco, deram ordens curtas, que o funcionário deveria ter percebido que faltava interação, que foi negligência. Mas do outro lado, tem gente que diz que a tecnologia foi impecável. O nosso cérebro, ele é programado para acreditar no que a gente vê. E tem a pressão da hierarquia, né? É muito difícil dizer não para o chefe. Nesse cenário, será que qualquer um de nós não poderia ter caído? Qual a sua opinião sobre isso? E no fim das contas, a consequência prática é esta. Até hoje, o dinheiro não foi recuperado. Sumiu. Os 25 milhões de dólares simplesmente desapareceram. O crime foi perfeito. E os culpados, bom, continuam por aí, sem serem encontrados. Agora, para fechar, a pergunta de 1 milhão, ou melhor, de 25 milhões de dólares. E eu quero que quem está ouvindo pense com total honestidade. Se isso acontecesse agora, nesse exato momento, numa chamada, com o rosto e a voz da pessoa que é sua chefe, pedindo uma transferência urgente, secreta, você faria a transferência? Teria coragem de questionar, de falar não? Ou seria a próxima vítima? Talvez a grande lição aqui seja essa frase. A era da verdade acabou. Pesado, eu sei. Mas no mundo onde qualquer um pode ter o rosto e a voz clonados a partir de um vídeo público, a fronteira entre o que é real e o que é fake está cada vez mais borrada. Bem-vindo à nova realidade do crime digital.